Olá, terceiros anos. Hoje vamos dar continuidade à parte referente à resolução das questões que estamos trabalhando nesse período remoto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre campo elétrico, que foi um dos conteúdos iniciais do período remoto. Então, se você fez essa lista, dá uma olhadinha no seu caderno para que vocês possam fazer o acompanhamento da resolução para ver se você fez de forma correta. Você que não fez, aproveita e é hora de fazer a anotação. Então, fique atento que o campo elétrico, ele é bastante utilizado no nosso cotidiano. Vou fazer um resumo para vocês aí, tá certo? Para a gente fazer uma recordação do conteúdo. Então, ele é bastante utilizado na área de saúde, tá certo? Principalmente em alguns exames, tipo exame de coração, exame de sangue e a ressonância magnética, tá certo? São algumas utilidades que ele pode nos beneficiar. A questão do campo elétrico, é importante saber que ele é invisível. Por ele ser invisível, a gente não consegue visualizar. Então, uma forma da gente saber a sua existência é através dos processos interativos. Que processos interativos são esses? Atração e repulsão. Atração acontece quando eu tenho duas cargas de sinais diferentes. A repulsão já vai necessitar de duas cargas iguais, ou duas positivas ou duas negativas, tá certo? E como é que a gente determina o campo elétrico? O campo elétrico, ele é determinado a partir da seguinte situação aqui, ó, da seguinte equação. Campo elétrico, que a gente representa pela letra E, é igual à força dividido pela carga. E vamos para a questão número 1. A gente vai fazer a resolução de 3 questões, tá certo? Acompanhe as questões que estão aí na sua lista, no seu caderno. E se você não fez, vai lá no Classroom, vê qual é a lista e acompanha com a gente. Marquise, São Paulo. Uma carga elétrica pontiforme de 4 microcoulomb, que é colocada a um ponto P do vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade de 1,2 newton. O campo elétrico nesse ponto P tem intensidade D. Então, a gente já percebe que o objetivo da questão é calcular o campo elétrico. Então, a gente já tem como objetivo conhecer o valor de E. Então, já destaca aqui a determinação do E. E ele passa as duas informações que a gente necessita, a força e a carga. A nossa força é de 1,2 newton. E a nossa carga, que você percebe, ela é de 4 micro. Lembra os submúltiplos? Então, no lugar de micro, a gente vai usar 10 elevado a menos 6. Então, agora é só realizar a divisão. Campo elétrico vai ser igual. Primeiro a gente resolve o valor e depois a gente resolve a questão da potenciação. Aí você vai dividir 1,2 por 4. Então, a gente vai ter o valor de 0,3, tá certo? E como é que a gente resolve essa potência? Eu vou dar uma dica bem simples, bem fácil, para que vocês não esqueçam e já facilita a vida de vocês. Na parte de baixo, é a única parte que vocês observam que existe uma potência de base 10. Então, você vai fazer o seguinte. Quando tiver apenas na parte de baixo, repete a base, ok? E troca o sinal do expoente. Então, ao invés de ser menos 6, fica 6, certo? Então, eu não posso finalizar minha questão aqui, porque eu tenho uma potência de base 10. E eu lembro do conceito de notação científica. O número tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, né? No caso, até 9,9. Então, eu vou dar uma casa para o lado direito. Aí a gente vai ter aqui campo elétrico. Quando a gente andar uma casa para o lado direito, você vai ter a formação do número 3, tá certo? Então, minha vírgula, deixa eu só trocar aqui para vocês observarem porque deu 3. Então, minha vírgula está aqui, não é isso? Eu andei uma casa para o lado direito, ok? Então, no caso aqui, eu fiquei com o número 3. Aí, eu vou repetir a base. Aí, eu andei quantas casas? Eu andei apenas uma casa. Quando eu ando para o lado direito, o expoente é negativo. Então, eu já tenho 6
menos uma casa que eu andei, 5. A unidade no sistema internacional é Newton por Coulomb. Temos aí a resposta da nossa questão número 1. Questão número 2 é da Universidade Federal do Piauí. Uma carga de prova Q colocada no ponto de uma carga elétrica é igual a 2 vezes 10 elevado a 3, ou ao cubo, tá certo? Isso aí não é 103, é 10 elevado ao cubo, Newton por Coulomb. Sofre ação de uma força de 18 vezes 10 elevado a menos 5 Newton, tá certo? Também aí não é 10 menos 5, é 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5 newton. O valor dessa carga em Coulomb é D. Então, a gente agora vai descobrir o valor da carga. Então, a gente usa a mesma expressão, tá certo? Campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Ok? Aí a gente tem como valor correspondente ao campo elétrico, que ele deu aqui na questão. 2 vezes 10 elevado ao cubo, tá certo? Que eu falei para vocês aí não é 103, é 10 elevado ao cubo, igual a força que foi expressa também na questão, que é de 18 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui vai ser dividido pela carga. Aí isso agora é bem fácil, bem matemático agora. Você vai fazer o seguinte, aqui, ó. Meio pelos extremos. No caso aqui, ó, 2 vezes 10 elevado ao cubo vezes Q. 2 vezes, vezes 10 elevado ao cubo, que é igual. Aí 18 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 1 vai ser 18 vezes 10 elevado a menos 5. Aí aqui, que está multiplicando, vai passar agora a dividir. Aí a gente vai ter que vai ser igual a 18 vezes 10 elevado a menos 5. O 2 que estava multiplicando agora vai passar a dividir. Aí vai ficar 2 vezes 10 elevado ao cubo, que vai ser igual 18 eu vou dividir por 2, então 18 dividido por 2, 9 vezes. Estamos dividindo potência de mesma base, então repete a base. Aí, na parte de cima eu tenho menos 5. Então, olha a dica aí. Não altero o sinal do expoente de cima, então eu coloco aqui menos 5. E como eu fiz na questão anterior, o expoente de baixo eu faço a inversão do sinal. Eu tenho 3, eu coloco menos 3. Então, Q vai ser igual a 9 vezes 10. Aí, menos 5 com menos 3, eu tenho o valor de menos 8 Coulomb. Então, no caso aí, respondida a questão. Terceira e última questão, ela trata da Mackenzie também. Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, colocada em um certo ponto do espaço, haja uma força de intensidade de 0,80 newton. Despreze as ações gravitacionais, a intensidade do campo elétrico nesse ponto é D. Então, a gente vai lá. Novamente, a gente vai trabalhar só para a gente reforçar
a questão do campo elétrico. Então, como é que eu determino o campo elétrico? Pego o valor da minha força, que foi a força 0,80 dividido pelo valor da carga, que é de 2 vezes, aqui o x de vezes, 10 elevado a menos 6. Então, campo elétrico vai ser igual. Aí você vai na próprio punho ou na calculadora, então vai para 0,80 dividido por 2, corresponde a 0,4. 0,4 vezes, lembra que eu acabei de explicar, repete a base e troca o sinal do expoente, sempre na parte de baixo. Na parte de cima eu não altero, então menos 6 fica 6. Aí como é que fica aqui? A gente sabe que o número aí ele é menor do que 1, então a gente vai andar uma casa para frente. Andando uma casa para frente, eu tenho que número aqui? Eu tenho o número 4 agora. Então, 4 vezes 10. Quando eu andei uma casa para a direita, eu andei uma casa negativa. Então, menos 6, que eu já tenho, menos 1, 5. Newton por Coulomb. Então, respondidas as 3 questões, espero que vocês tenham compreendido o processo resolutivo, tá certo? Qualquer dúvida, estamos aí no WhatsApp, estamos no Classroom e na próxima semana tem mais. Um abraço para todos.